Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Humberto Costa. O nosso tema, audiência pública realizada hoje na Comissão de Assuntos Econômicos com o ministro da Fazenda, que trata justamente das consequências que estamos vivendo a partir da greve dos caminhoneiros. Senador, eu agradeço sua presença aqui e começo perguntando, a impressão da gente que acompanhou o debate de hoje é que já começam a emergir questões muito mais profundas do que o valor do diesel, né? Nós temos aí questões de infraestrutura que ficam muito nítidas, as opções que são feitas, a própria política econômica, política de preços, reforma tributária. O senhor tem essa mesma impressão de que tudo emergiu? Sim, claro, porque nós poderemos até ter uma solução emergencial para o problema, mas o problema permanece, ele continua latente como algo capaz de mobilizar a sociedade. E, ao mesmo tempo, como todas as ações que foram feitas ao longo do tempo foram pontuais, não é? Sem uma solução que seja global. Esperamos que o governo, que não tem tido capacidade de liderar nada no Brasil, seja capaz de liderar um debate sobre reforma tributária, ainda que seja uma coisa parcial. Porque fica evidente que só o preço do combustível não... O que o senhor trouxe dessa audiência pública que nós vimos hoje? Qual é a conclusão que o senhor chega? A minha conclusão é de que o governo continua perdido e fazendo a opção de sempre. A opção de fazer com que os mais humildes, os mais sacrificados, paguem pelo preço da crise, não é? Pelo custo dessa crise. Naturalmente que as medidas que foram tomadas e o acordo que foi feito, ele vai ser respeitado e nós vamos, de alguma maneira, garantir que aquelas reivindicações sejam cumpridas. Mas as saídas que são propostas são sempre muito diferentes. A nossa saída, por exemplo, passa em primeiro lugar por uma mudança da política global da Petrobras e especialmente por uma mudança na política de preços da Petrobras. Nós não podemos ter um preço do diesel, da gasolina, do gás de cozinha vinculados aos aumentos internacionais no preço do petróleo bruto. Nós não podemos tentar enquadrar a sociedade brasileira nesse desenho. Então, não é possível encontrar uma solução que não passe também em mexer nos lucros dos acionistas minoritários da Petrobras, que querem apenas ver o seu dinheiro rendendo e rendendo mais. Então, isso o governo não quer. O governo quer retirar recursos do orçamento para subsidiar essa redução do preço do óleo diesel. O governo quer retirar recursos da Seguridade Social também para viabilizar recursos que paguem essa conta da Petrobras. E o governo não quer que os mais ricos participem por intermédio de outros impostos que podem ser efetivamente criados. Então se cria uma verdadeira ojeriza a imposto, quando na verdade essa ojeriza a imposto é o imposto que o rico deveria pagar e não os pobres e a classe média. Agora, como o senhor disse, talvez se ache logo em breve uma solução emergencial. Talvez a coisa seja administrada numa perspectiva, o fim de um governo, numa questão emergencial. Mas essas questões, elas vão ser levadas ainda, continuam sendo desafio para o país, não é? Com certeza, não é? E a nossa expectativa é que pelo menos até o final do ano, até a realização das eleições, não irrompa outra crise como essa, não é? Porque isso termina sendo um espaço onde o caldo de cultura do autoritarismo se manifesta, se cultiva e pode até mesmo comprometer a nossa liberdade, a nossa democracia. A instrumentalização política que alguns grupos de extrema-direita estão tentando fazer desse movimento é algo muito grave, pedindo a intervenção militar, falando em ditadura, quando, na verdade, quem viveu os tempos da ditadura sabe que não há nada mais terrível para o enfrentamento dos problemas do país do que a falta de liberdade e de democracia. Então, isso também permanece latente, é uma preocupação que todos os democratas devem ter como primeira questão prioritária. E os eleitores
A partir dessa desorganização que a gente está vendo na situação do país, o que seria importante o eleitor ter em mente na hora de fazer suas escolhas? Que tipo de assunto, qual é a pauta que um eleitor devia estar antenado, na sua opinião? Olha, eu acho que a pauta é o retorno àquelas ações que fizeram com que o Brasil tivesse desenvolvimento, crescimento, gerado emprego e tivesse ocupado um espaço importante no cenário internacional. Ou seja, a política que nós implementamos ao longo dos governos de Lula e de Dilma, apesar de alguns erros que cometemos ao final do primeiro e início do segundo governo da presidenta Dilma. Então, acho que a população hoje quer uma alternativa para a situação do desemprego, quer uma alternativa para a situação da própria inflação, que deve ser realimentada agora com essas medidas que o governo está tomando e com essa disparada do dólar que nós estamos vivenciando. A população quer a volta de programas sociais que amparem os mais pobres, os mais humildes e que atendam também a classe média, como uma política educacional que gere cada vez mais espaço, né, para que as pessoas possam ter a sua formação e, com isso, ocuparem um lugar melhor no mercado de trabalho. O que pode ser um ganho, um legado dessa crise que a gente atravessa? Por exemplo, na Comissão de Assuntos Econômicos hoje, a gente viu alguns parlamentares batendo na tecla da questão da transparência em relação à Petrobras, por exemplo. O que é a margem de lucro? Até que ponto a Petrobras poderia arcar com um ônus, não, de novo, fazendo com que o cidadão arque mais uma vez com esse peso num momento de crise como esse? Nós vamos ter esse ganho, o senhor acha? Nós esperamos que sim, não é? Todos nós esperamos que sim. E depois de uma grande mobilização como essa que acontece na sociedade, eu diria até que é saudável para esse governo e para os próximos governos, né, trabalhar mostrando à população o que de fato acontece. Mas o grande problema é que o governo que aí está tem uma concepção política, ideológica, econômica, social, que tenta colocar como se fosse uma camisa de força, não é, num país onde essa camisa de força não cabe. Ou seja, querer importar para o Brasil situações de gestão da administração pública ou de projetos econômicos e sociais que em outros lugares deram certo, especialmente o Brasil, que é um país onde a desigualdade já é estruturalmente grande, é algo que não pode dar certo de forma alguma. Eu espero que a grande lição seja essa, que esse modelito chamado neoliberal, né, ele não venha novamente a tentar ser aplicado, né, num país onde o que a população já vive demonstrou que é inaplicável. Agora, a gente vê uma preocupação do Congresso em relação ao tema, né? A gente teve no plenário da Câmara uma sessão de Câmara e Senado para conversar sobre o assunto, sessão conjunta nas comissões temáticas, Comissão de Assuntos Econômicos e Infraestrutura. O que é que efetivamente o Congresso pode fazer nesse cenário? Bem, o Congresso primeiro pode usar o seu poder político, né, para sensibilizar a sociedade, sensibilizar o governo para a necessidade dessas mudanças e alterações na política que vem sendo implementada. Segundo, dentro daquilo que pode ser iniciativa do Congresso Nacional, termos ações, projetos que possam trabalhar questões como essas, né? Embora uma coisa como política de preços de uma estatal seja uma atribuição do Executivo, a adoção de mudanças tributárias importantes também devam ser iniciativa do Executivo, mas isso não impede que nós, politicamente, estejamos fazendo todas as cobranças necessárias para que no Brasil se faça, de fato, uma reforma tributária que seja justa e que faça com que quem não paga imposto hoje pague e que quem paga demais pague bem menos do que hoje paga. Uma política tributária mais justa. Com certeza. Senador, agradeço sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro ainda que é possível rever esse ou outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.